Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos proteja. É um assunto bem interessante, é um assunto de vida e um assunto de morte também. Se a gente praticar esse assunto, esse texto que a Bíblia vai mencionar para você, vai trazer vida para você, vai te livrar. Mas se você não seguir os conselhos que Deus está trazendo para mim, para você, são caminhos de morte que levam à morte, que levaram reis de Israel à morte, levaram tantas pessoas a esse caminho de morte que eu vou mostrar para você. E se você não praticar, porque Deus não autoriza, Deus é abominação perante Deus essa prática. Eu vou mostrar para você. Não saia do vídeo. Vamos juntos aqui crescendo em graça e em sabedoria. Que Deus possa iluminar a nossa mente. Primeiro texto que eu quero ver com você, compartilhar, Isaías capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Anote num papel, se você dá estudo bíblico, se você chegou a esse tema, a esse assunto no seu estudo, vamos se aprofundar um pouco mais do que Deus pensa a respeito de consulta a espíritos, consulta, como dizem o ditado popular, os necromantes, os adivinhos. Isaías capítulo 8, versículo 19, versículo 20, já vai responder para você. Mas vamos ver outro texto, porque se você praticar essas práticas que Deus não autoriza, a gente está correndo um sério risco de perder a vida eterna por essas práticas. Diz assim o texto, versículo 19: Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Deus está dizendo, acaso não tem Deus? Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 16, um rei de Israel, rei Acasias, ele praticou essa prática que Deus não autoriza. Rei Acasias, capítulo 1, versículo 16. Por que eu falei para você que é um assunto relevante que leva à morte se você praticar ou se eu praticar? Deus está dizendo para mim e para você, se afaste, não entre nesse caminho. Capítulo 1, versículo 16 diz assim: E disse a este, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiro a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Deus está falando aqui, por que vocês consultaram a Baal? Acaso não tem Deus em Israel? Acaso não tem um Deus forte, poderoso, que livrou os antepassados das mãos dos egípcios? Aquele que abriu o Mar Vermelho? Está falando aqui para o rei Acasias aqui. Caminho de morte. Rei Acasias não durou muito tempo. Outro rei que você se lembra bem, ou se você não lembra, rei Saul. Saul também ele praticou as mesmas práticas do rei Acasias. Lá em 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Assim morreu Saul, por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara
e consultara uma necromante. Ficou bem claro para você o texto? Saul, ele sabia quem consultar. Ele deveria consultar o Deus de Israel, esse Deus que vive, esse Deus que está presente, que você tem acesso direto a ele e eu também tenho. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A gente não precisa de necromantes, adivinhos, porque eles de nada sabem. Eles vão mentir para você, vão extorquir você, vão arrancar seu dinheiro. E Deus não quer isso para você, porque esse é um caminho que leva à morte. E esses que praticam essas práticas, em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz aqui. Aqui já é um contexto da cidade santa, da Nova Jerusalém. E aqui é um texto, quais tipos de práticas que vão ficar fora dessa cidade, que não vão herdar a vida eterna, porque persistiram nesses erros. Apocalipse 22, versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem que vai ficar fora? Os cães, os feiticeiros. Aqui não está falando de cães, de cachorro. Está falando daqueles falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores que enganam suas ovelhas, que enganam, que tem um coração malicioso. Esse vai ficar fora dessa cidade santa, da Nova Jerusalém, essa cidade que Deus tem preparado para mim e para você. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Feitiçaria. Deus não aprova feitiçaria, idolatria, tudo que afasta você do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Deus não aprova. E são práticas que eu e você podemos cair sutilmente, porque Satanás ele é um ilusionista. Satanás ele nos faz pensar que aquilo é bom e agradável, mas é um caminho de morte. É um caminho que Deus não quer para você. Saia dessa prática, se afaste. Mas Ricardo, eu tenho um pacto, eu tenho alguma coisa que se eu me afastar, eles vão me perseguir, vão me matar. Em nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus e nada, ninguém te fará mal. Pode levantar um inferno contra você, que o sangue de Cristo tem poder para expulsar esses poderes, esses demônios. Que Deus possa abrir a sua mente e o seu coração. Saia dessa prática. Eu não sei quanto tempo você tem nessa prática, quanto tempo você gasta. Porque quem sabe o futuro é só Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, porque o YouTube vai pregando o Evangelho para mim e para você. Que Deus nos abençoe.